repensando nossas atitudes. Vamos abordar ao longo do ano os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 12, 13, 7 e 2, discutindo e repensando o consumo, o clima, a energia, além da fome e da agricultura. Te convidamos a repensar conosco. Sistema Sagres de Comunicação, juntos em tom maior. Repense, apoio. Fundação Pró-Cerrado. Voltamos a apresentar Sagres em Tom Maior. Já estamos de volta com o Tom Maior e a partir de agora com mais uma Arena Repense. Começa agora na Sagres. Repense Clima. Apoio Fundação Pró-Cerrado. Olá, seguidores da Sagres, aprendizes da Renapse e a todos que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma Arena Repense, o movimento que tem como objetivo repensar os esforços desempenhados pela sociedade sobre o consumo e produção sustentáveis, que integra a 12ª meta do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Essa meta que faz parte da Agenda 2030 da ONU, que tem como finalidade promover mudanças no mundo do futuro. Eu sou Jéssica Dias e ao lado de Samuel Estraioto faremos a mediação desta transmissão que tem como tema falar sobre os parques urbanos e a sua importância na arborização urbana e também no clima. Primeiramente, quero cumprimentar aqui o meu parceiro, o Samuel Estraioto. Oi, Samuel, tudo bem? Oi, Jéssica, tudo jóia? E você, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, né? Mais uma semana aqui na nossa Arena Repense. Isso mesmo, Jéssica. Estamos aqui mais uma semana e sempre meu convite, logo no início aqui, para você participar com a gente. Olha só, youtube.com/SagresTV, para você deixar aí a sua mensagem no nosso chat ao vivo. Vou ler, vou registrar sua mensagem. Fique à vontade, tá bom? Para você interagir com a gente. Curta, compartilha. E hoje, Jéssica, vamos fazer algo diferente aqui nesta primeira parte do programa. Olha só, mande uma foto via WhatsApp para o 62 98400 1757. 62 98400 1757, uma foto sua assistindo o Repense. Você que está acompanhando a live, manda a foto aqui pra gente e aí no final da edição de hoje a gente procura aí exibir para você, tá bom? Combinado assim então, Jéssica? Combinado, já fica aí na nossa live, interaja e mande pelo nosso WhatsApp então, registra aí a sua foto aqui pra gente. Olha só, as outras edições da Arena Repense estão todas disponíveis lá no nosso portal, no sagresonline.com.br e também no nosso canal no YouTube, youtube.com/SagresTV. E hoje nós recebemos aqui na nossa Arena Repense a Eliane Guaraldo, ela que é arquiteta, urbanista, paisagista, doutora em estruturas ambientais urbanas. Ela também atua na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, com ensino, pesquisa e extensão, e também é diretora regional Centro-Oeste da Sociedade Brasileira de Arborização. Eliane, bem-vinda aqui à nossa Arena Repense. Obrigada, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Muita alegria de estar aqui. Nós recebemos hoje também aqui na Arena Repense a Fabiana Escobar, instrutora da Renapse Polo Manaus. Fabiana, seja bem-vinda também. Obrigada, boa tarde. Satisfação estar com vocês, um tema tão importante. E a gente está aqui para poder contribuir no que for possível. Muito obrigada pela oportunidade. A Arena Repense, que é uma produção da Fundação Pró-Cerrado, Fundação Sagres, com apoio da DEMAR by Renapse, Maternidade Dr. Adalberto Pereira, Associação Palmas Jovem, Ideia Produções e também do Sistema Sagres de Comunicação. Para começar então essa edição da Arena Repense, vamos conferir a matéria da Paloma Rabelo, mostrando de que maneira os parques urbanos melhoram a arborização e também melhoram a qualidade do clima aqui em Goiânia. Vamos conferir mais detalhes na reportagem. Goiânia é conhecida por ser uma das capitais mais arborizadas do país e por isso é comum ver pessoas fazendo exercício no parque, passeando com o cachorro e curtindo a tarde com a família. E para algumas pessoas, o parque é uma extensão da casa.
A Cibele escolheu morar perto do Parque Flamboyant. Sabe do que ela gosta? O próprio clima, de acreditar que seja um clima mais ameno, até para a prática do esporte, que é a minha prioridade. Né? Com certeza teve uma grande influência assim, na escolha da minha moradia. Corri atrás disso, né, da melhoria da minha qualidade de vida, tanto na parte alimentar e da prática do esporte, para ter uma vida saudável. Goiânia tem 62 parques. E para deixar tudo isso bonito e funcionando, são investidos na manutenção deles cerca de R$500 mil por ano. Tem a manutenção, né, do equipamento urbano que é utilizado pela população, que é vítima de vandalismo, então a AMA está sempre fazendo essa manutenção, né? Tem uma equipe operacional que realiza esse trabalho. Lugares assim como esse nos possibilitam relembrar e voltar a ter esse contato próprio com a natureza. Estar num lugar assim me faz não só desestressar assim no âmbito tão superficial, mas me faz voltar para um lugar que eu realmente sou, um lugar que eu realmente gosto de estar e de ser, assim. E não é qualquer árvore que pode ser plantada em um parque. O Parque Flamboyant ganhou esse nome por causa da quantidade de flamboyants que existiam aqui. A bióloga explica como é feita a escolha das árvores que serão plantadas nos parques. Os nossos parques são ricos em biodiversidade, então nós temos fauna ali, né, que se abrigam. Os parques já vem com a sua área verde implantada, que é uma área de preservação permanente, né? A gente faz a correção quando precisa fazer alguma retirada de uma árvore que está com risco de queda, num local que as pessoas usam, né, naquela área de uso comum. Então a gente planta nativas do cerrado, a gente sempre dá preferência, e frutíferas para a fauna, né? É preciso ter um plano de manejo, um plano de reposição e de acompanhamento da saúde dessas árvores. E não é só plantar e largar, existem espécies específicas para cada tipo de local. Você sabia que locais como esse, estar em contato com as árvores e com a natureza, além de trazer bem-estar e aquela sensação de paz, e é claro, combater um pouco do estresse do dia a dia, é uma das combinações mais sustentáveis para combater as ilhas de calor e a poluição do ar? A região mais arborizada é a região norte, né? Nós temos maior concentração de áreas verdes. Essa arborização, ela filtra partículas de poluição, ela traz o conforto térmico, né? E também ela filtra a poluição sonora. As árvores ajudam a economizar energia. Estudos feitos nos Estados Unidos mostram que o gasto com ar-condicionado caiu até 30% em casas e apartamentos localizados perto de parques ou que têm árvores no quintal. Uma casa, por exemplo, que tem um sombreamento, mesmo que parcial, de uma árvore, vai ser muito mais, vai aquecer muito menos do que uma casa que fica exposta o tempo inteiro ao sol. Os parques ajudam a melhorar o microclima da região. A temperatura chega a cair 6 graus em bairros que têm mais árvores. Nós conhecemos ali o Parque Mutirama, vou citar um exemplo, e logo após você tem ali a 44. Quando observamos aquele período mais quente, né, do ano, né, ali para agosto, setembro, né, nós temos temperaturas muito elevadas, o que nós observamos? Há uma diferença de quase 5, 6 graus de diferença do Parque Mutirama, onde tem ali uma vegetação, né, não deixa de ter um bosque ali no Mutirama, contra uma situação de uns 6 graus mais de temperatura máxima, mais elevado, ali na Rua 44. É um costume, né, de ir para o parque passear, levar a família nos finais de semana ou no final da tarde. O uso dos parques para fazer exercício ao ar livre, né, que traz até mais disposição para a população. Então, o uso dos parques, ele se tornou comum para o goianiense, já é uma rotina e é uma tradição. Ele ficou muito tempo fechado, muito tempo com pouco acesso às pessoas, então para ele é muito novo, essa liberdade que ele não conhecia. Acho sempre legal para vir, passear, arejar a cabeça, bem interessante essa prática de exercícios aliado a esse bucolismo que os parques da cidade de Goiânia nos traz. Muito obrigada aí a Paloma Rabelo com essa reportagem, né, detalhando a importância dos parques urbanos para a questão da arborização, para a qualidade também do clima. Vamos aqui para a nossa live no youtube.com/SagresTV, Samuel, nosso chat ao vivo, com as primeiras participações aí dos jovens de hoje.
Vamos sim, mas antes, Jéssica, eu vou retomar aqui uma conversa que tivemos na semana passada, a partir da provocação, eu anotei aqui, ó, deixei no jeito, a Tailane Eduarda, na semana passada, ela falou assim, gente, é possível, foi mais ou menos nesse sentido, Jéssica, olha, a gente pode ter uma redução na temperatura, a arborização pode ajudar a reduzir a temperatura, o gasto com o ar-condicionado. Aí eu disse, olha, vai ser o tema da próxima semana. Tailane, combinei e agora cumprido aqui contigo, tá bom? Apresentamos para você, para todo mundo que está acompanhando. Bom, vamos aqui então às nossas primeiras participações. A Yasmin Rabelo, olha, Arena Repense sempre tem muitos temas importantes. Valeu, Yasmin, muito obrigado, viu, pela participação. A Ana Júlia Klug dizendo o seguinte, que falta que eu tava da live. Ah, também uma semana, viu, já tava com aquela saudade, viu, Ana Júlia. A Laria Rocha, realmente os parques de Goiânia são lindos. A Williane Matias, gosto de fazer cardio pelo menos 3 vezes por semana. Tô contigo, tô nesse time aí, viu? A Gabriela Macol, eu amo ir aos parques para fazer exercícios, levar meu gato para andar, principalmente no Parque das Flores. Eu gosto do Parque das Flores, eu também conheço o Parque das Flores na região norte de Goiânia. Giovana Vieira, me sinto bem nos parques, a sensação que nos traz é realmente incrível. Aí também tem a participação da Isabela Paiva, dizendo que precisa passear em lugares mais abertos como esse aí que a Paloma exibiu para a gente na reportagem. A Laura Nascimento, olha, na minha cidade tem um parque que e dentro dele tem uma trilha que liga um bairro até outro. E temos aqui também, por fim, nessa primeira parte, a Kailane Micaela, dizendo assim, muito bom ter esse contato com a natureza. Nessa primeira parte, Jéssica, fico aqui com esse sentimento que a Giovana Vieira transmitiu. Da sensação nos parques, é muito agradável, viu? Aquele clima gostoso, aquela temperatura mais baixa, Jéssica. Eu tô com a Giovana nessa aí, viu? É bom mesmo, viu, Samuel? Esse clima, né, do parque, poder ali fazer alguma atividade ao ar livre. E eu queria começar aqui a nossa discussão com a Eliane para trazer justamente, Eliane, a questão dos parques, né, da importância deles. São espaços, como a gente viu aqui, né, onde a gente está ali ao ar livre, né, a qualidade do ar é melhor, o clima é melhor, quem não gosta de ir ao parque. Mas como que a gente pode garantir nas cidades brasileiras, né, mais espaços como esses, mais arborização, sendo que muitas cidades brasileiras, né, não foram planejadas, né, cresceram de forma desordenada, principalmente nas favelas. Como a gente pode fazer para garantir mais áreas verdes nas cidades como essa? Obrigada pela pergunta, bastante interessante. Árvores isoladas têm uma resposta muito positiva, ajudam muito a população. Imagine árvores em conjunto, como aquelas que nós encontramos nos parques, nas praças, nas reservas, né, áreas protegidas dentro da cidade. Então, existem legislações que protegem áreas que têm uma importância ambiental grande, por exemplo, áreas que recebem muitos pássaros, que ajudam os pássaros a nidificarem, né, formarem ninhos, que atraem abelhas, insetos, polinizadores. Então, são vários benefícios ambientais, mas nós também temos áreas nos parques e nas praças, e também nas ruas, nas calçadas. Como garantir que as árvores permaneçam lá ou que sejam ampliadas numa cidade? A gente pode fazer uso, as cidades podem elaborar, reunir pessoas da prefeitura e da comunidade e preparar planos de arborização. Em algumas cidades maiores, esses planos podem ser planos diretores, ou seja, é uma lei que define estratégias, que define prazos para que se cumpram algumas metas de plantio, de ampliação dessa arborização. E existem os chamados planos municipais, que são planos mais autônomos em relação ao aquele planejamento geral da cidade, que define casas, que define que tipo de
de uso do solo a gente pode ter nas várias partes da cidade, né? Por exemplo, comércio, indústria, residência em sobrado, residência baixa, residência em torres, né? Apartamentos. Isso se chama lei de uso do solo e pertence a um plano diretor. No plano diretor, a gente pode incluir um plano de arborização. Mas se a cidade não tem plano diretor ou ela não consegue incluir no plano diretor o pensamento sobre as árvores, a cidade pode elaborar o seu plano de arborização municipal. O plano é a garantia pela lei de que a arborização deve ser feita. Mas ele também não funciona se você não tiver as comunidades conectadas e envolvidas com esse assunto, né? Onde existe a comunidade participando, percebendo, valorizando as árvores, aí sim esses planos diretores, esses planos municipais vão dar certo. Deixo também aqui o espaço aberto para você, Fabiana. Fica à vontade também para fazer seus questionamentos, suas perguntas aqui na nossa live. Não, indo sequência da fala, na realidade eu acredito que seja essa união mesmo, né? A conscientização, não só a questão dos planos, porque a gente percebe muito que muitas cidades, principalmente se a gente falar das capitais, a grande maioria não teve um planejamento, né? E aí, com a falta de planejamento, ela foi crescendo, se estendendo, e a questão da arborização não entrou nesse planejamento. Então, eu acredito que seja um conjunto mesmo de políticas públicas junto com a comunidade em si. E a comunidade tem um papel fundamental na questão da conscientização deles, valorizarem isso aí, isso é muito importante, né? Nessa matéria que foi apresentado a questão de Goiânia, isso aí é um conjunto, a comunidade valorizando o que tem da questão da arborização, dos parques, eles vão preservar e valorizam isso aí e vejam a importância para o futuro, né? Porque é pensar para frente, as próximas gerações que vão receber. Então é um conjunto que tem que estar uma união, né, de políticas públicas, a conscientização da comunidade junto para poder preservar, né? A questão da preservação é muito importante. Deixando aqui um recado na nossa live para os jovens que estão mandando aqui suas fotos. Olha só, para você que está mandando suas fotos para a gente aqui no WhatsApp 62984001757, você pode mandar sua foto, também seu nome, para a gente saber quem é você, de onde você está falando, e aí a gente exibe aqui no final desta edição da Arena Repense de hoje. Jéssica. A Arena Repense, que é uma produção da Fundação Procerrado, Fundação Sagres, com apoio da DEMA by Renapse, Maternidade Doutora Adalberto Pereira, Associação Palmas Jovem, Ideia Produções e também do Sistema Sagres de Comunicação. A Arena Repense que faz a primeira pausa rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos apresentando Sagres em Tom Maior. Viver em esperança, viver com esperança e viver pela esperança. Dizem que a vida é curta e que ela deve ser vivida plenamente, intensamente. Mas a vida é percorrida numa longa estrada e é longa para que tenhamos a oportunidade de ir refazendo as vivências que vamos tendo, para ir reconciliando, amando, cantando e dançando, para entender e compreender que todos somos amigos, companheiros de uma grande caminhada. E esperança é a parte de nós que acredita que vai dar certo.
Voltamos a apresentar Sagres em Tom Maior. Nossa Arena Repense já está de volta. E eu volto aqui, Eliane, para trazer uma questão que o Samuel, quando ele comentava aqui, que gostava, né, de ir aos parques, de sentir ao ar livre, eu me lembrei de um assunto que a gente já tratou aqui na semana passada, né? A gente começou a falar que é o acesso a esses locais, aos parques, né? As decisões relacionadas a onde ou não vai ser construído um parque, né, arborizado, elas também refletem, né? Geralmente estão ali em locais onde há moradores com uma renda, né, mais alta, né? As pessoas de classe média mais alta. De que maneira também, né, as áreas verdes, elas têm esse potencial para reduzir as desigualdades? Eliane, a gente está sem seu áudio. Peço, por favor, para você ativar aí o seu áudio para a gente continuar aqui na nossa Arena Repense. Desculpe, essa pergunta é muito importante também, muito oportuna. O mundo inteiro está falando em uma coisa chamada, um termo chamado equidade verde. O que é a equidade verde? É o acesso às pessoas, a possibilidade de acesso que as pessoas têm às áreas verdes e, portanto, aos benefícios que essas áreas prestam, né? A equidade verde não trata só de melhorar o acesso às áreas que já existem, mas também de influenciar nas políticas públicas para criar áreas onde as pessoas precisem mais delas. Na pergunta, você citou uma coisa muito importante, que é o fato de nós, muitas vezes, percebermos que a maior quantidade de áreas verdes está próxima de bairros de renda mais alta e mais escassas, onde há bairros de classe média ou classe média média. Então, isso é um erro muito grande e que as políticas públicas precisam tentar corrigir, as leis de uso e ocupação do solo, os planos diretores, como eu tinha falado. Então, é implantar mais áreas verdes nas áreas que mais necessitem delas. Nesse sentido, Eliane, tem um comentário aqui. Fazer com que o acesso a essas áreas aconteça. Então, melhorar a rede de transportes, por exemplo, né? Melhorar a mobilidade até essas áreas. Conectar essas áreas com as redes de transporte. Eliane, nesse sentido que você comenta, até um comentário aqui do Pedro Antônio Martins, ele fez um comentário aqui muito pertinente a partir da sua análise. Olha só, ele destacou assim: eu presumo que talvez as cidades deveriam ter um planejamento maior sobre isso. Não crescer de forma desenfreada e sim de forma organizada, sempre pensando nas áreas que já são cobertas de vegetação. O planejamento, não é, Eliane? Ele faz toda a diferença, não só pensando no todo, como uma cidade, a gente pensando num plano diretor, mas como você citou, o plano de arborização para dar a diretriz. E aí relaciona até com outra pergunta aqui, outro comentário que foi destacado aqui. Vou ver se eu encontro, que foi muito... Aqui, achei, da Yara Chaves, e ela faz uma pergunta: quais árvores que são mais adequadas para a zona urbana, tendo em vista que algumas delas, por exemplo, podem causar rachaduras em casas ou até mesmo na rua? E além disso, eu complemento a pergunta da Yara, Eliane, dizendo o seguinte, que vimos na nossa edição na semana passada, algumas árvores, elas têm suas funções de controle de temperatura e também de limpeza do ar. Quais espécies são mais adequadas para os parques urbanos? Nossa, uma pergunta longa com 3 partes diferentes, né? Vamos lá, então. Sobre planejamento. É inegável que o planejamento é importante, é fundamental em qualquer cidade. Mas as cidades são organismos muito complexos, né? Tem vários interesses, tem vários tipos de pessoas, tem várias coisas para se resolver numa cidade. Então, quando a gente fala em planejamento, a gente está falando em ver para frente, né? Planejar para o futuro, construir cenários. E de nada adianta você construir um cenário para a arborização se esse cenário para a arborização não estiver conversando com o cenário para o transporte, com o cenário para ampliação da infraestrutura básica, né, água, esgoto, com o cenário
iluminação pública, com o cenário da ocupação do solo urbano, né? O que a gente fala assim, quais são as áreas que vão receber casas, quais são as áreas que podem receber mais comércio misturado. Então, o planejamento das áreas verdes, ele precisa vir conectado com os demais planejamentos numa cidade, né? A cidade que consegue fazer isso, geralmente é mais feliz no retorno que as áreas verdes podem ter para a sua população, né? É muito difícil o planejamento, como eu disse, ele lida com vários aspectos, né? Várias dificuldades, mas ele é possível, né? A gente tem que conectar, a gente tem que juntar os vários setores que lidam com o planejamento de uma cidade. E também juntar as pessoas, colher as opiniões delas sobre onde está pior, sobre o que elas gostariam mais de melhorar. E isso define as prioridades que uma administração pública vai traçar para cuidar dos seus problemas, que são muitos, né? Mas as prioridades vão fazer com que sejam atacados primeiro os mais urgentes. E os mais urgentes são aqueles que podem causar, cuja falta cesse alguns benefícios, e aqueles que a população também ache que são importantes, né? A segunda parte, espécies que são importantes para as cidades, né? O Brasil é um país riquíssimo, grande área dele está na área tropical, e os trópicos têm uma riqueza muito grande de espécies vegetais, como tem uma riqueza muito grande de espécies animais também, muito maior do que os chamados países de climas temperados, né? Então, a gente tem um repertório muito amplo de espécies vegetais que pode ser usado nas cidades. Mas não existe uma receita pronta que diga, por exemplo, eu posso plantar um flamboyant no parque e não posso na avenida de uma cidade. Posso plantar essa árvore numa cidade e em qualquer outra brasileira. Porque o Brasil é um país muito extenso, está em vários ambientes diferentes, e a gente chama isso de biomas, e cada bioma tem um comportamento. Então, as espécies se dão melhor em alguns biomas e outros não, né? É uma série de características que pode permitir que a árvore se dê bem, que a espécie se dê bem em um lugar e não em outro. É solo, temperatura, umidade, né? Vários fatores. Então, é muito importante que a gente observe quais são as espécies que estão se dando bem próximo da cidade. E a gente experimente o plantio delas nas cidades. Existem pesquisas também, além disso, que já estão fazendo isso, já têm experimentações nos seus planos diretores e já conseguem criar os seus viveiros municipais, colocando neles espécies que são mais apropriadas, que nesse experimento se provaram melhores, né? Tiveram um resultado melhor. Sobre espécies, a última pergunta era sobre espécies adequadas a parques, é isso? Isso, Eliane, a respeito daquele tipo de espécie que é mais adequada para filtrar e também para ajudar na redução da temperatura, levando em consideração as características, né? Se, por exemplo, está numa praça, ou se está num canteiro de avenida, ou se está num parque, qual a espécie mais adequada para fazer essa função? Depende do que a gente quer, do que a gente pede da árvore, né? Então, por exemplo, uma coisa muito importante que a árvore traz para as nossas cidades, principalmente em Goiânia, né? Em Campo Grande, que é onde eu vivo, nas cidades que são muito quentes, que tem pouca umidade, o que a gente espera muito que uma árvore possa fazer é dar sombra e aumentar a umidade. Então, que espécies que aumentam a sombra e a umidade? Em geral, todas fazem isso, mas existem espécies que têm folhas mais grossas e as copas mais fechadas. Então, essas a gente costuma recomendar para sombrear calçadas, avenidas, né? Espécies, em geral, têm
um desempenho muito importante, muito positivo junto de construções, por exemplo, né? Existem pesquisas que descobriram que casas que têm árvores próximas conseguem diminuir muito a temperatura interna da casa e com isso gastam muito menos na conta da ventilação, do ar-condicionado, por exemplo, porque as árvores ajudam a manter um equilíbrio de temperatura. Isso é muito importante. Agora, quais são as espécies que fazem isso? São muitas as espécies, a gente precisa ficar atento aos estudos e atento ao que já está acontecendo em áreas próximas à cidade. Quais são as espécies que se deram melhor? A pesquisa científica trabalha muito assim, eles observam quais são as espécies que têm um desempenho melhor e estudam e trazem para dentro da cidade para verificar se elas conseguem conviver harmonicamente com uma infraestrutura de cidade, por exemplo. Ela consegue ficar próxima de uma calçada, consegue ficar perto de uma área bastante pavimentada, sem sofrer com isso, consegue estar numa avenida com poluição, né, gerada pela fumaça dos automóveis, por exemplo, pelos corredores de vento. Então, isso tudo é objeto de pesquisas, muitas pesquisas que a gente faz nas escolas, nas universidades. Temos então, mais... bastante complexo o assunto. Não, e muito pertinente e também a sua explicação de uma forma muito detalhada. Olha só, temos aqui mais participações no youtube.com/SagresTV. Convido você a deixar aí a sua mensagem, o seu comentário, a sua pergunta também sobre o assunto de hoje. E olha só, Jéssica, aqui a Kimberly Alves, ela está fazendo uma convocação aqui. Ô pessoal, e os likes aqui, né? Deixa o seu like aí. E aí já temos aqui a Lorena Silva dizendo, olha, eu já deixei o meu, então fiquem à vontade para você deixar o seu like também. E é claro, também convido você a mandar aí a sua foto pelo WhatsApp. Sua foto no WhatsApp, também o seu nome, para a gente poder deixar aí a sua participação, 62984001757. Fabiana, temos aqui também alguns comentários direcionados para você. Aqui, por exemplo, a Geisiane Souza, ela disse assim, ó, eu e minha família vamos a um parque chamado Parque da Criança. Lá é um ótimo ambiente de lazer, fazemos piquenique por lá, ficamos por um bom tempo conversando, aproveitando o momento. Ah, que coisa bacana, viu, Geisiane? E aí a Aline Leal dizendo, olha, as árvores realmente ajudam muito no meio ambiente, dá para sentir e dá para ver essa diferença. Ô, Fabiana, eu não vou contar aqui, eu não vou dar o spoiler, vou deixar contigo, mas você fala de um lugar aqui no Brasil que tem bastante árvores, que tem bastante arborização, e acho que no seu dia a dia aí você deve sentir isso muito presente, né, no dia a dia. Conta pra gente de onde que você fala e essa importância das árvores aí na sua cidade. Então, eu falo de Manaus, né? E quando a gente fala de Manaus, só para falar para a Eliane que eu sou do Mato Grosso do Sul também, então vim de lá, mas hoje eu já moro mais de 10 anos em Manaus. E aqui, quando a gente fala em Manaus, a gente só lembra da floresta amazônica, né? É uma floresta densa, bem fechada. Mas para a nossa realidade aqui na cidade, por incrível que pareça, nós temos ainda um percentual muito pequeno de arborização no municipal, né? Temos alguns parques, algumas reservas aqui dentro da cidade, ao qual o município cuida muito bem, né? E assim, sempre são feitos vários programas e anualmente, né, várias atividades com as comunidades e várias organizações não governamentais que atuam justamente trabalhando essa parte da conscientização pelo fato da gente estar na floresta amazônica, né, ser referência nessa questão de fauna e flora, né, mas ainda assim a gente fica muito aquém. Aqui, a cidade de Manaus, propriamente falando, a gente fica aquém da questão do número de arborização. Nós precisamos evoluir um pouco mais, vamos dizer assim, nessa questão da conscientização e de conservar o que nós temos aqui, a nossa riqueza, né?
Mas não deixando de falar, beleza, que, assim, voltando a falar dos parques, que nós temos, os nossos parques são reservas. Então, lá nós temos dentro da própria cidade, nós temos um número muito grande de flora e de fauna que a gente sempre está podendo visitar, está por perto. Eu mesmo moro próximo de uma reserva, e aqui a gente já sente a diferença. Quando eu vou para o centro da cidade e eu volto para a região onde eu moro, eu sinto uma diferença climática tremenda, né, dentro do próprio município. Por quê? Por conta da própria da reserva, do número maior de árvores que nós temos para o lado da região onde eu moro, né? Que é o que a Eliane estava falando, né? Da questão que quanto mais árvores que nós temos, a questão o clima, a gente consegue ter a redução, o clima ele fica menos quente, vamos dizer assim, que para a nossa região, para a nossa realidade, né? Mas eu não posso deixar de fazer o convite a todos, né? A nossa região aqui é um exemplo, assim, é uma riqueza muito grande, são muitas características diferentes aqui, e como eu vim para morar para cá há mais de 10 anos, assim, cada dia, cada ano que passa, são novidades que a gente, assim, fica maravilhado, né? Bem bacana, viu, Fabiana, a sua exposição. Deixa eu contar aqui, então, quem está participando com a gente. Eu pedi foto, não é mesmo, Eliane? Pedi, Fabiana, aqui a participação, Jéssica, dos nossos jovens. Olha só, eu quero destacar aqui a participação do Heitor Henrique. Está falando com a gente lá do Rio de Janeiro. Olha, Jéssica, que lugar bacana. Todo arborizado ali, a gente está vendo a imagem do Heitor Henrique, hein? Valeu, Heitor. Muito obrigado aí pela sua participação. Itaboraí, no Rio de Janeiro. Daqui a pouco vamos ter então as carinhas dos jovens que estão participando com a gente aqui nesta edição da Arena Repense, Jéssica. A Arena Repense, que é uma produção da Fundação Procerrado, Fundação Sagres, com apoio da Demar by Renapse, EduJob, Maternidade Dr. Adalberto Pereira, Associação Palmas Jovem, Ideia Produções e também do Sistema Sagres de Comunicação. Vamos aqui para mais uma rápida pausa, mas daqui a pouquinho a Arena Repense está de volta. Estamos apresentando Sagres em Tom Maior. Prudência e vigilância. Vigiai, sede prudentes. Jesus. Meus amigos, tende paz. Sublime é a fé. Alentadora é a esperança. Renovador é o trabalho. Indispensável é a perseverança. Realizador é o entusiasmo. Gloriosa é a intrepidez. Fortalecedora é a fraternidade. Santificante é o amor. Mas a fé sem prudência é fanatismo. A esperança sem prudência é desvario. O trabalho imprudente é destruidor. Sem prudência, a perseverança é obstinação cega. O entusiasmo é exaltação vaidosa. A intrepidez é simples temerosidade. A fraternidade é inconsistente. O amor é casa desamparada, exposta aos ventos, sem segurança e sem arrimo. Guardai, pois, a prudência, como alicerce de vossos empreendimentos felizes. E como a base da prudência é a vigilância, não vos esqueçais de que a prudência é uma pedra que tem muitas falsas imitações. Medo, desconfiança, covardia, ócio, hipocrisia, vícios do coração. Sede prudentes, vigiai. Vigiai vossa fé, para que não seja dogmática, vossa esperança, para que não seja presunçosa, vosso trabalho, para que não seja mal conduzido, vossa perseverança, para que não seja a insensata cristalização do orgulho, vosso entusiasmo, para que se não torne intolerante e excessivo, vossa intrepidez, para que se não faça desastrada, vosso amor, para que se não transforme em egoísmo e em cegueira. Sem prudência, vigilante e justa, todo bem é inseguro e transitório, ou simples aparência refulgente, sem valor real. Voltamos a apresentar Sagres em Tom Maior.
Nossa Arena Repense já está de volta. Hoje estamos falando sobre parques nas cidades, a importância deles para a arborização urbana. E Eliane, outro ponto que eu queria conversar aqui com você, trazer para a nossa discussão, é a respeito da pandemia da Covid-19, né? Durante ali o auge da pandemia, né, do isolamento mais intenso, as pessoas, eu acho que começaram a valorizar mais os parques, né, as áreas verdes, poder sair para respirar um ar fresco, um ar mais puro. A partir de agora, né, nesse cenário pós-pandemia, há novas necessidades, né, na infraestrutura das cidades para que a gente possa proporcionar também mais espaços verdes. A sociedade agora ela se vê mais carente de espaços como esses? A Covid só nos fez perceber como são importantes as áreas verdes nas cidades, né? Nós, isolados nas nossas casas, sem poder nos movimentar, percebemos que o papel enorme que tem as áreas verdes para as cidades. Mesmo que elas não estejam tão próximas às nossas casas, elas ainda prestam um benefício muito grande. Mas, quanto mais próximas, melhor, né? Então, existe uma recomendação mundial que fala numa regra 3-30-300. É bem curiosa essa regra. Então, ela fala assim, 3. Ninguém deveria estar longe visualmente, conseguir enxergar a partir da própria casa menos de 3 árvores. Nenhum bairro ou setor ou região urbana deveria ter menos de 30% da sua área total com áreas verdes, arborização, áreas verdes em geral, né? E o 300, nenhum cidadão deveria precisar caminhar mais do que 300 metros para chegar de qualquer ponto até a próxima área verde dele. Então, isso é uma diretriz interessante e a gente precisa prestar atenção para tentar concretizá-la nas nossas cidades, né? Então, significa a árvore próxima de você, a árvore e a área verde em geral, né? Não só árvores. A gente fala em árvores, mas quando a gente fala em árvores, a gente fala também naquele conceito de bosque urbano, de floresta urbana, que é a árvore e todos os tipos de vegetação que convivem com ela, né? Então, os arbustos, os subarbustos, as gramas, né? Os capins, as herbáceas em geral. Então, a gente precisa ter áreas verdes próximas da nossa casa, visíveis, para a gente se sentir melhor, mais equilibrado. A gente precisa ter árvores suficientes no nosso bairro, que é onde a gente circula no nosso cotidiano, e a gente precisa poder caminhar pouco até chegar numa área verde onde a gente possa exercer nossas práticas sociais, brincar, encontrar as pessoas, ficar bem, ficar relaxado, né? Tem uma outra coisa interessante que os médicos estão estudando, que se chama síndrome do déficit de natureza. Pessoas que moram em cidades muito grandes, elas vão perdendo pouco a pouco o contato com coisas vivas, com a natureza. Então, as pessoas vão desenvolvendo um estresse crônico que está relacionado com o isolamento da natureza. A gente não viu exatamente isso na epidemia da Covid. A gente teve que ficar preso em casa, não podia se movimentar, não podia encontrar pessoas. Então, cada vez mais a gente percebe que áreas verdes são importantes para nós, mas precisam estar próximas, né? Essa distância precisa ser palpável. A gente tem que poder chegar até essas áreas. Não basta só elas existirem, a gente tem que ter acesso a elas. Respondi tudo? Respondeu sim, Eliane. Vamos aqui com mais participações. Antes eu quero colocar aqui para a gente a participação da Emily Maiara e do Pedro Paulo. Olha lá, a Emily Maiara deixando aí a sua foto, assistindo a reportagem da Paloma Rabelo, de Natal, Rio Grande do Norte. E o Pedro Paulo acompanhando a live lá de Niterói, no Rio de Janeiro. Muito obrigado, então, a participação. Tem aí
A Maria Eduarda do Nascimento, também de Natal, Rio Grande do Norte. O Brasil todo conectado com a gente nesta live, nesta edição da Arena Repense. Fique à vontade para você participar com a gente aí pelo WhatsApp, mandando uma foto sua, assistindo o programa 62984001757 e continue aí batendo papo com a gente pelo canal no YouTube, youtube.com/SagresTV. Temos aqui também alguns comentários. O Eric Pereira da Silva comentou um pouquinho mais cedo, olha, começo até a respirar melhor perto das árvores. A Manuela Cristina Silva, quando entramos em contato com a natureza, limpamos a nossa energia, você respira mais leve. Ô Manuela, concordo contigo, também tem essa sensação. A Adriele, ela disse aqui, ó, o ar nos parques é melhor. Olha, eu amo. E a partir, Fabiana, dessa colocação dos nossos jovens e trazendo um pouco para a sua expertise, né, de integração, na instrução com os jovens, como a gente pode associar esses temas, arborização, uma melhor qualidade do ar, com a educação envolvendo os jovens na sala de aula? Bom, isso já é um dos pilares que a gente trabalha, não só falando na questão, a RENAPSE em si, mas isso a educação envolve, isso é primordial desde dos primeiros anos básicos, né? Eles entenderem da importância da natureza para o futuro, vamos dizer assim, né? E o que já foi dito aqui, falando que a gente pode inserir para eles dessa importância, é a questão da saúde, né? Do bem-estar, e a questão do futuro do mundo mesmo, né? Porque o impacto da falta de arborização, de desmatamento, tem um impacto muito grande em N fatores, que já algumas coisas nós já pontuamos aqui, e isso pode, vamos dizer assim, impactar no futuro na questão de como eu já falei, de saúde, né? Impacta nas políticas públicas, em questão de saneamento, enfim. Então, assim, o que a gente precisa, o que a gente trabalha muito com eles, né, é a questão da conscientização e eles perceberem que tudo que eles fazem hoje vai impactar, seja positivo ou negativo no futuro, tanto o futuro deles quanto o futuro das próximas gerações, né? E a questão do bem-estar, se você a questão do teu bem-estar, se você está de bem, a questão da tua saúde, você está cuidando dela e cuidando do próximo também, e o meio ambiente é primordial para isso aí, então ele vai se conscientizar e vai entender, e ele vai compartilhar essa conscientização com os demais também. Então, eu acredito que é nessa linha que a gente tem que estar trabalhando e que a gente atua já em sala de aula com ele, sempre trabalhando, pensando na questão da conscientização e do seu futuro. O que ele vai fazer, o que ele faz hoje para impactar para o seu futuro e das suas próximas gerações. Nós estamos caminhando aqui para o final já da nossa live, nosso tempo felizmente já está acabando e já vou então para as considerações finais, Eliane. Nesse último questionamento eu queria que a gente falasse também, né, sobre o nosso panorama aqui no Brasil, né, quando a gente fala de plano de arborização urbana, né? Qual que é a realidade nas cidades brasileiras, para onde estamos indo e também exemplos de cidades, né, ou aqui no Brasil ou fora do Brasil, né, que servem de exemplos para a nossa realidade, né, para a gente conseguir tornar as cidades de fato mais arborizadas. Sim, planos, projetos de arborização, ações de arborização são importantes serem feitos e serem acompanhados, né? Não adianta nada você projetar, planejar e não ter acompanhamento, monitoramento dessa implantação. Então, todo plano diretor e todo plano municipal de arborização, ele fixa uma data para ser revisto. Então, a gente para e olha, o que a gente conseguiu com esse plano até agora? Existem coisas que precisam ser mudadas? Deu certo o que a gente estava querendo produzir de resultado ou não deu? Né? Isso é uma coisa. E os planos a gente não fala mais que eles são feitos sem ter aquele componente da participação, processo participativo. Fabiana falou um pouquinho disso, eu vou reforçar, o participativo é fundamental, porque se as pessoas não reconhecem a importância, elas não ajudam a implementar, não ajudam, e qualquer plano vira realidade,
né? Então, existe um programa que a Organização das Nações Unidas criou, chamado Cidades Árvore do Mundo. Esse programa reconhece aquelas cidades não só que tem muitas árvores plantadas nos seus espaços, mas também que sabem reconhecer essas árvores que tem e faz projetos, executa projetos para valorizar. Então, o programa se chama Tree Cities of the World, as cidades árvore do mundo. É um programa mundial e ele reconhece cidades que cumprem alguns requisitos, né? O nosso país está muito bem nesse sentido, ele está caminhando, muita coisa precisa ser feita, né? Mas a consciência já está sendo despertada. Então, a gente tem 8 cidades no Brasil que já têm esse reconhecimento. O que é esse reconhecimento? Esse reconhecimento é dado para cidades que cumprem cinco aspectos, né? Um deles é ter uma equipe de pessoas profissionais que cuidem de arborização especificamente. Significa ter pessoas que entendam de arborização trabalhando nela, né? Então, é uma equipe. O segundo aspecto é ter recurso, né? A lei municipal aportar recursos, reservar dinheiro especificamente para arborização. Um terceiro aspecto é a cidade conhecer o que ela tem de árvores, né? Então, a gente chama isso de inventário, é a cidade ter um inventário realizado. Um outro aspecto é ela ter recursos específicos para arborização. E um último aspecto, que é o que eu gosto mais, é que a cidade celebre o Dia da Árvore, que ela tenha um dia para celebrar a convivência da árvore com as pessoas. E isso faz com que a comunidade possa ser trazida para perto. Então, não basta eu ter árvores, não basta eu investir em árvores, mas eu tenho que fazer com que as pessoas acreditem nisso, acreditem que as árvores são melhores, cidades com árvores são melhores. Celebrar a presença da árvore entre as pessoas, nos bairros. Então, o Brasil tem 8 cidades que cumprem esses requisitos e já foram reconhecidas pela ONU. Muitas outras cidades no mundo também estão nessa lista. Por exemplo, a gente tem Milão, tem algumas cidades nos Estados Unidos, na Europa, várias cidades. No Brasil, a gente tem 8 e esse número está crescendo. Não significa apenas obter um selo, um diploma. Significa construir um compromisso, né, do poder público para cuidar das suas árvores, né, dos gestores para entender que qualquer recurso que seja reservado para aumentar a arborização é um recurso que vai trazer muitos frutos para o futuro, né? E a gente fala muito hoje em dia naquela palavra chamada sustentabilidade, que nada mais é do que a gente garantir que quem vem depois da gente possa ter benefícios tão ou maiores do que os que a gente está tendo hoje. Árvores são investimento para o futuro, né? Você planta uma árvore hoje com uma muda com 80 centímetros de altura, 1,30 m de altura, daqui a 8 anos ela vai estar dando sombra na frente da sua casa, ela vai estar te dando alegria, flores, trazendo pássaros, né? Juntando crianças em volta. E a gente está em busca da felicidade nas cidades, né? Então, as cidades que podem trazer felicidade para as pessoas são aquelas que conectam as pessoas. E as árvores são protagonistas, elementos que a gente chama de protagonistas para unir as pessoas. Não sei se eu respondi, mas... Respondeu sim, Eliane, é isso mesmo. Infelizmente, nosso tempo acabou. Agradeço a sua participação, Eliane Guaraldo, arquiteta, urbanista, paisagista, doutora em estruturas ambientais urbanas, atua também na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, com ensino, pesquisa e extensão, e também é diretora regional Centro-Oeste da Sociedade Brasileira de Arborização. Eliane, muito obrigada pela disponibilidade de conversar conosco aqui na Arena Repense. Obrigada. Em setembro nós vamos ter um congresso brasileiro aqui em Campo Grande, o Congresso de Arborização Urbana, que vai também
trazer pessoas de fora, então a gente chama ele de ibero-americano também, vai trazer os maiores interessados e estudiosos em arborização urbana e florestas urbanas. E com isso a gente pretende fazer a ciência avançar, a ciência da arboricultura e da arborização urbana avançar no país. Agradeço pela oportunidade. Nós que agradecemos, está anotado aqui na nossa agenda, né, a data desse congresso. Agradeço também a participação, a colaboração da Fabiana Escobar, instrutora da RENAPS em Manaus. Fabiana, muito obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade, em nome da RENAPS, a unidade Manaus e toda a RENAPS nacional. E eu queria que a gente pudesse sempre estar podendo participar e contribuir com algo. Eu agradeço de coração, muito obrigada. Tenho satisfação de conhecer também, tá, Eliane, mesmo que esteja longe. Obrigada a todos, boa tarde. Agradeço também a participação de todos os jovens e os alunos da RENAPS na nossa live no youtube.com/SagresTV. Samuel, muito obrigada também, até semana que vem. Até semana que vem, Jéssica, um abraço a você e obrigado a todos que nos acompanharam. A Arena Repense, que é uma produção da Fundação Pro Cerrado, Fundação Sagres, com o apoio da DEMA by RENAPS, EduJob, Maternidade Doutora Adalberto Pereira, Associação Palma Jovem, Ideia Produções e também do Sistema Sagres de Comunicação. A Sagres apresentou Repense Clima. Apoio Fundação Pro Cerrado. E essa